Olá amigos, iniciamos mais um programa Para Viver Bem. Programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian, que fica aqui na Moca, na Rua Camé 377. Na tela o nosso site, pazian.com.br, para você conhecer as nossas atividades, cursos, palestras, livros, e também tem lá o cantinho TV, né, programas de TV, onde todos os programas que são aqui transmitidos ficam hospedados. Então você pode assistir aquele que porventura tenha perdido ou rever algum que você queira prestar um pouquinho mais de atenção. Esse programa de hoje, a partir de amanhã, já estará disponível no nosso site, para você poder assistir novamente e ajudar na divulgação, tá bom? Esse nosso trabalho, o programa Para Viver Bem, conta com o apoio cultural do Instituto Vera Lúcia Cardoso. Hoje, programa de estúdio, estamos aqui com uma nova amiga, alguém que a gente vai conhecer. Tem um trabalho aí muito amplo, muito profundo e muito bonito na área da psicologia, na área do relacionamento. A gente vai conhecer Lourdes Possato. Bem-vinda, Lourdes. Muito obrigada. Lourdes, psicóloga e gestalt terapeuta. O que é gestalt terapeuta? A gestalt terapia foi uma linha criada por um alemão, o Peirce, e ele dissendia, ele era um pouquinho contra as ideias da psicanálise. Ele foi aluno do Freud, enfim, e ele não concordava muito com a psicanálise. Ele resolveu ampliar. E a gestalt terapia, ela tem uma posição muito bonita que é no aqui e agora, impondo responsabilidade e buscando a integração emocional da pessoa. Então, uma linha muito dinâmica, uma linha moderna, e ele apresentou uma abertura muito boa. Ele foi até o Zen Budismo, estudar um pouco do Zen Budismo, ele foi até o Tibete. Ele fez umas experiências, né, uma pesquisa ampla para corroborar essa postura do aqui e agora e da responsabilidade. Então, eu gosto muito da gestalt terapia. Bacana. Eu acho interessante essas não aceitações, né? Porque a pessoa não aceita, ela não fica só criticando, ela cria algo novo. Sim. Não é? E aumenta as nossas possibilidades de atendimento. Ele criou, ele não discordou, exatamente, simplesmente ele não criticou, mas ele não concordava, ele achava que tinha que ter uma abrangência maior, não podia ter uma interpretação tão rígida como a psicanálise fazia. Entendi. Então ele foi buscar e ampliou. E no caso, você usa essa terapia, mas você também é espírita, não é isso? Sou espírita. Aliás, eu sou uma estudiosa, né? Então eu vou no xamanismo, que bom, nos cristais, na cromoterapia. Eu acho que é bacana Sim. você conhecer um pouco de tudo, tendo como base a física quântica, que é aquela ideia do todo, né? Você amplia a sua interpretação e não fica, sabe, só na Gestalt ou só num conceito. Eu acho que é importante usar todos, Humberto, porque cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. O que serve, às vezes, um ritmo que serve para uma pessoa não serve para outra. Então, eu acho importante ter essa perspicácia para poder falar na linguagem que ela está aberta para. Você faz o teu trabalho hoje, você tem vários livros, a gente vai mostrar já já para os nossos amigos. Você faz o seu trabalho hoje voltada para o livro, né, para a elucidação de muitos, e também para o consultório. Você faz atendimentos individuais. Faço. O que toma mais seu tempo? Onde você foca mais? Eu acho que eu divido bem o tempo. Divide bem? Sabe, entre as palestras, o meu trabalho nos centros, que eu também frequento, e sou médium desses centros, nos atendimentos, eu acho que eu me divido bem. Está dividindo? Sim, sim. Se eu perguntar, eu já sei qual vai ser a sua resposta, mas eu vou arriscar. Qual que você gosta mais? Não dá para responder. Não Geralmente mesmo. é tudo, né? Todos. É muito bom. Aqui você atende em São Paulo? São Bernardo. São Bernardo. Telefone tem? 4367-5381. Tem algum site? Eu gostaria de passar o meu blog, que consta em todos os livros. lourdesposatoblog.blogspot.com. Ótimo. Se você colocar Lourdes Possato no Google, vai aparecer. Lourdes, você trouxe aqui seus livros. Nós vamos colocar na tela para os nossos amigos. Não vou colocar na ordem, mas só vou ler aqui os nomes das obras. É Tempo de Mudança,
como promover a alquimia emocional e conquistar a felicidade. Medos, fobias e pânico. Aprenda a lidar com essas emoções. Ansiedade sob controle. Dicas e técnicas de relaxamento, meditação, alfagenia e biodança. Por que sofremos tanto? Como lidar com dramas afetivos, angústias e depressões. Equilíbrio emocional. Pensar, sentir e agir. Em busca da cura emocional. E o lançamento, o último livro, né, seu? Que inclusive faz parte do nosso Clube do Livro desse mês. Relacionamentos positivos. Vença a dependência emocional e crie relações saudáveis. Bom, eu que sou um amante da leitura, né, adoro, principalmente essa área aqui, dá vontade de pegar todos, levar, né, já começar a ler correndo e tudo. Qual é o retorno do teu público em relação a esses livros? É todos a editora Lumen, né? Isso. Como é que é o retorno? O pessoal chega, olha esse livro aqui, mudou minha vida. Assim? Tem muito disso. Aliás, é muito, muito gratificante receber informações, e-mails, dizendo isso. Quer dizer, seu livro mudou minha vida, ou eu fiz terapia não sei quanto tempo e agora eu consegui entender, e a terapeuta, a partir do seu livro, enfim, consegue me orientar melhor. Então abre. E o feedback mais interessante que eu recebo é que a linguagem que eu utilizo nos livros é como se estivesse falando com a pessoa, como se ela estivesse ali no consultório, numa terapia. Então o pessoal gosta muito desse tipo de linguagem, porque se sente acolhido. Então as pessoas falam, você escreveu o livro para mim, você está falando comigo. Você está atingindo, né, seu Bom, objetivo. né? Muito bom. De fato é muito gostoso saber o quanto ajuda. Vamos pegar aqui o teu lançamento, Relacionamentos Positivos, e alguns tópicos estão aqui, que eu gostaria que você desse uma abrangência maior. Por exemplo, ciúmes, né, nos relacionamentos. Como é que você vê os ciúmes? Olha, como uma doença emocional bastante grave. Claro que existe graduações, né? Não vamos também criticar todo o ciumento, mas assim, uma coisinha de ciúme levezinha, ok, faz parte, dá para tolerar. Mas existem aqueles quadros de ciúmes onde a pessoa literalmente despersonaliza o companheiro, onde o companheiro tem que se anular completamente por causa da insegurança do ciumento, né? É um quadro bastante sério. Autoestima nula, insegurança total, a pessoa não vê valor nela mesma, a pessoa projeta todas as neuroses, ela projeta no outro. Então, quer dizer, ela não trairia, mas o outro pode trair. Quer dizer, ela não vai fazer nada errado, mas o outro pode fazer. E na realidade não é bem assim, porque aquilo que ela está projetando no outro são conteúdos dela, não é? Então é um quadro bastante ruim, e o mais interessante é quando a pessoa, ela mesma percebe que ela tem um problema e ela vai buscar terapia. Porque na maioria das vezes o que a gente ouve é a queixa de quem mora, né, de quem convive com o ciumento. E é uma pena às vezes que ele não perceba que ele é o grande problema. É um número muito pequeno de ciumentos que percebem e vão em busca da terapia. Talvez assim, quando estiverem no 5º, 6º relacionamentos horríveis que não deram certo mesmo. E ser assim, sempre acontece isso comigo. Né? Aí está na hora. Aí a pessoa começa talvez se ligar, né? Quer dizer, poxa, será que eu não sou o problema? Vou te pedir licença um minutinho. Rápido intervalo e já voltamos aqui com a Lourdes para saber mais sobre os relacionamentos. Até já. IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Aqui você encontra acupuntura estética facial, terapia floral, aulas de yoga e outras atividades. Conheça o nosso instituto, Rua Camé 377, na Moca. Acesse o nosso site www.pazian.com.br ou ligue para 2591-9876. Venha conhecer-nos. IDHP.
Estamos de volta com Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP e apoio cultural do Instituto Vera Lúcia Cardoso. Estamos aqui com Lourdes Possato, especialista aqui em relacionamentos, uma vivência, né, clínica muito grande. A gente estava conversando sobre os ciúmes, né? E você falou também de autoestima, né? A pessoa que tem uma baixa estima pode propiciar ter ciúmes doentio. Sim. Como é que você vê, Lúcia? Eu vejo assim uma propaganda tão maciça. Vamos falar no caso da mulher, tá? Da mulher ideal, aquela mulher que fica na academia, aquela mulher charmosa, aquela mulher que tem os cabelos que vão para lá e para cá, que usa roupas assim muito finas, bonitas, que tem tempo para tudo, que não é a realidade da grande população. A pessoa inconscientemente, a mulher está ali vendo a novela, ela se compara, fala, poxa, eu não estou assim, não sou assim, vai ser muito difícil. Isso pode gerar? Lógico, mas gera naquela pessoa que já tem uma autoestima baixa, né? Já não cria? Não cria, não é o que detona. Ok. Não é o que desencadeia, mas de fato alguém com uma autoestima bem baixa mesmo, que não tem uma noção do valor, né, de si mesmo, ela se deixa impressionar e influenciar, né, grandiosamente, o que é péssimo. O que mais que pode influenciar a opinião? Qualquer coisa, por incrível que pareça. Por quê? Porque o processo de comparação para essa estima baixa, ele é muito presente. A pessoa não vê nada de bom nela, né? Ela não se sente adequada, ela não se sente valorizada, ela realmente não vê coisas boas. Então tudo lá fora tem um valor. É claro que ela projeta, por exemplo, ela pode olhar para uma outra pessoa, ela diz, mas ela é mais bonita que eu. Por que ela acha isso? Às vezes ela pega um detalhe, mas ela usa o colar X. Veja, o colar X não tem nada a ver com a beleza, mas ela projeta aquele valor naquela peça, você entendeu? A fase infantil, a criação, aqueles padrões que podem ter sido criados naquele momento, também pode trazer isso até a fase adulta, Eu penso que tem duas grandes raízes na história. Uma, como espírita que sou, não poderia desconsiderar que são as vidas passadas e a proposta encarnatória atual, onde a pessoa tem uma síntese do que ela vai fazer aqui. Okay. Então, muitas dessas crenças, muitos desses valores já estão lá, né, para ela trabalhar aqui. Uma coisa que eu sempre quero deixar clara, ninguém é vítima, né, Humberto? A pessoa nasce no meio familiar que ela precisa, ela tem os pais, a família que ela precisa, até para desenvolver, para trabalhar a proposta dela, encarnatória. Então, ela já traz uma raiz de vidas passadas. Ela participa de um meio onde ela recebe valores, imposições, críticas, cobranças desse meio. Então, a estima é formada ali. Então, vamos pegar um exemplo bastante comum. Um lar repressor, onde a criança é muito criticada. Tipo assim, mas você não serve para nada, mas você faz tudo errado. Olha só, de novo você errou. Desse jeito você não vai dar certo na vida. Então, a pessoa vai absorvendo aquelas ideias, ela carrega isso. Para trabalhar isso num momento em que ela é dependente daquele meio familiar, ela desenvolve o que eu chamo de decretos de sobrevivência. Então, dentro dela, começa a girar aquela ideia. Eu preciso ser muito correta, eu preciso ser muito perfeita, eu preciso dar certo na vida, eu preciso atender às expectativas do mundo, senão o mundo não vai me aceitar. Então, ela entra num processo de contra a natureza dela, tentando ser perfeita. Então, aí existe toda essa pressão que ela se impõe. E outros problemas que vão surgir daí, a culpa. Muita culpa, né? E originando... porque ela não é aquela coisa ideal que ela queria ser. Então, N probleminhas vêm junto com esses decretos de sobrevivência. E o pior deles é a negação da natureza, né? Então, lá na frente, a gente vai carregar essa pessoa para uma terapia, para um processo de autoconhecimento, para ela olhar-se e perceber-se de fato como ela é. Sabe? Tentar aprender a ouvir a natureza dela, a aceitar-se incondicionalmente, porque a estima começa aí, né? Ou você aceita ou você aceita. Aproveitar um gancho nessa colocação tua. Vamos colocar os espíritas. Esse programa é muito assistido por espíritas e espiritualistas também. E me parece que o espírita cria um padrão de perfeição espiritual.
Preciso ser perfeito, senão vou para um umbral. Eu entendo dessa forma, dizer, ou eu sou bonzinho ou o capetão me pega, não tem como fugir disso. Esse tipo de padrão, embora a gente sabe que não é isso, estamos aqui para aprender, mas me parece que muitas pessoas trazem isso no inconsciente. Esse padrão não pode ocasionar também isso? Culpas e um monte Todo padrão, né, rígido, eu sou contra, né, no meu trabalho, nos livros, nas terapias, eu busco sempre tentar trazer a pessoa para o contato dela. Quer dizer, então vem o tal do sentir, né? O livro aí, O Equilíbrio Emocional, que mais fala sobre isso. O equilíbrio entre sentir, pensar e agir. Para quê? Para que você se perceba. Então, se a pessoa não se ouve, se ela não se sente, se ela não dá o espaço para perceber essa linguagem da natureza dela, ela vai estar inserida nesses contextos rígidos. O Kardec não é tão rígido, se a gente for estudar realmente para valer, não é. Mas a interpretação, de repente, judaico-cristã, católica, enfim, no meio do caminho, cria rigidez. Então o fulano, se ele não é perfeito, ele está se negando. Se ele se nega, ele é uma droga. Onde fica o valor dele aqui? Então ele é como se ele desistisse dele mesmo enquanto ele estiver se cobrando, enquanto ele estiver em busca de um padrão de perfeição. Isso, gente, não existe. Acho que a gente tem que fugir desse padrão rígido e tentar se perceber como uma identidade única. Você é um indivíduo. Você tem todo o direito de ser si mesmo, de sentir do seu jeito, buscar o caminho do bem através desse sentir bem. Isso é que é o correto. Deixar claro que nós não queremos dar aval, né, para todo mundo ser imperfeito, né? Então nós podemos... Não existe a imperfeição de fato, uma questão, né, de visão também, existe, né, uma sensação de você não estar de acordo. Então é como, vou dar um exemplo pequenininho. A pessoa está com frio, mas ela diz, não, eu não deveria sentir frio neste momento. Como não? Ela está sentindo. E, quer dizer, é a linguagem dela. Não é nem boa nem má, é o que ela está sentindo. Então saber trabalhar com o que sente, com todas as outras emoções, que aí vem a raiva, o ciúme, etc. e tal, esse é o trabalho da individuação, né? Da busca, né, do si mesmo. O autoconhecimento. Sempre, né? Sempre. É o caminho. E esses livros seus são muito bons para auxiliar nisso, viu? No autoconhecimento. Eu vou pedir mais um minutinho para vocês, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos aqui com Para Ver Bem e a Lourdes Possato. Até já. Cada livro, uma aventura. Cada mês, uma novidade. No Clube do Livro IDHP, você estará em contato permanente com tudo o que há de melhor para seu conhecimento, cultura e evolução. Associe-se já. Não deixe para depois o que é muito importante para você agora. Acesse o site pazian.com.br. Estamos de volta com Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP, apoio cultural do Instituto Vera Lúcia Cardoso. Hoje estamos aqui com a Lourdes Possato, aprendendo bastante, e eu vou indicar novamente, peço para colocar na tela o blog, e também tem o site da Lumen Editora, onde você adquire, ou fica conhecendo pelo menos, né, todos os livros, ele tem nas livrarias. Eu acho bastante interessante, viu, gente? Vale a pena investir um tempo aí em ler, se conhecer, acho que vale a pena para todos nós. A Lourdes conhece bem, trabalha na parte de relacionamentos. E Lourdes, muitas vezes as pessoas não estão bem, né? Então elas procuram alguém para ficar bem, buscando no outro sua própria felicidade, né? Em cima disso, eu vou te perguntar a sua opinião sobre almas gêmeas. Eu não acredito em alma gêmea. Por quê? Eu acho que é muito pobre essa interpretação de alma gêmea. Sabe, você tem vidas e vidas e vidas. A gente conhece aqui um monte de gente interessante, porque só uma, né? Não sei.
eu prefiro não acreditar. Eu penso em almas irmãs, eu penso em almas complementares no sentido de identificação. Nós tivemos, puxa, por baixo, umas 2.000 vidas. Imagina, se nós não tivermos gente importante participando dessas vidas, né? Então é sempre uma? Não. Eu acho que se a gente extrapolar um pouco o conceito de alma gêmea, a gente tem que buscar essa inteireza em si mesmo, buscar ser inteiro, para você se relacionar com uma outra pessoa inteira, aí vai ser um relacionamento bacana, muito rico, com uma troca boa, porque essa história da alma gêmea é meio neurótica, né? Quer dizer, o fulano elege o outro como complemento. Então, se eu não tiver essa complementaridade, eu vou ser eternamente infeliz. Quer dizer, a pessoa está se condenando à infelicidade se ela não achar alma gêmea. Espera lá, e a felicidade que ela mesma pode se acarretar? E essa coerência, né, nas ações, no sentir dela, na doação, em qualquer tipo de relacionamento. A gente não está falando aqui só do amoroso, do afetivo. Sim. Então, quer dizer, alguém inteiro é muito mais nutritivo, é muito mais gostoso do que uma pessoa carente, dependente emocional. Sabe aquela pessoa chata, né, que ela precisa, como você colocou, do outro para fazê-la feliz? Gente, é horrível. Então, realmente eu acho que esse conceito é muito pobre. Inclusive, eu já conheci, já vi muita alma gêmea se separando, quebrando um pau danado. Então, na realidade, essa alma gêmea que as pessoas tanto falam é o processo de paixão, né? Aquele então, momento durante de pico, né? aquele tempo da paixão, nossa, é lindo, é maravilhoso. Inclusive, nesse momento da paixão, né? A pessoa idealiza um ser, né? Cada um lado, perfeito. Encontro nele, eu encontro nela tudo que necessito. Isso. Aí depois que a poeira abaixa, ela fala assim, como é que eu acreditei? Ele me enganou, ou ela me enganou. Ou seja, é como se fosse uma ilusão. Qual é o processo psicológico desse momento? Você sabe que eu vou falar muito desse assunto, desse novo livro, hein, que sai agora, na época da Bienal. Os relacionamentos positivos também é abordado. É uma projeção muito neurótica do eu ideal que está dentro da cabeça de cada um. Né? A gente tem um eu ideal, que na realidade significaria o nosso eu ideal. Então a pessoa projeta essa ilusão no outro. Uhum. Claro que ela vê coisas gostosas no outro, que é aquela história da aproximação, seja por afinidade, seja por reencontro espiritual. Então você gostou. Ok, se você ficasse só naquilo e confrontando a realidade do que o outro está mostrando e você querendo se deixar conhecer e conhecer o outro, você inicia um relacionamento saudável. A neurose está nessa projeção, quer dizer, o outro tem que ser o meu eu ideal. Então eu começo, por conta da paixão, ver nele a minha projeção, eu não vejo o outro. É como se as pessoas, os apaixonados, eles se olhassem através de uma lente ilusória. E ela parece uma coisa maravilhosa, que dura um tempo. Tá? Então, depois de um tempo, alguns meses, que as pessoas literalmente se esgotaram, porque ninguém pode viver para o outro, não dá, é contra a natureza, aí elas começam a ver a realidade. O que acontece? Entra a decepção. Diz, mas o fulano me enganou. Não é bem isso. Você é que projetou a sua ilusão lá. Então eu gosto de pensar na desilusão como uma visita da verdade. Aí sim que você vai ver a verdade. E de repente a pessoa começa a sentir que é bacana. Nossa, a pessoa tem um valor, eu me afinizo com ela. Ou não. Aquele momento que se você só projetou a ilusão, cai por terra. Então de repente a pessoa olha para aquela outra que ela era um Deus, de repente, para ela, e ela começa a se perguntar, mas o que eu vi nele, né? Não tem nada. A pessoa é chata, ela é feia, ela cheira mal. Encontrou a realidade e ela nem consegue imaginar o que ela viu antes para ficar ali. Então o processo, esse relacionamento, o processo do conhecer, da paixão, até virar o amor, se é que vira, porque aí seria o ideal, é muito neurótico. Ou seja, o relacionamento é no dia a dia, né? É no dia a dia. É onde você mostra a sua verdade, você procura ouvir, sentir a verdade do outro. Uma dica importante nos relacionamentos, Humberto, é ver a parte boa.
que as pessoas, por conta da dependência emocional, elas têm uma tendência de ver o lado negativo, sabe? Impressionante. Então ela fica focando no negativo. Ela esquece daquilo que ela viu lá atrás, do que ela admirava, do que ela gosta, sabe? Então, porque não complementa, porque não me satisfaz, eu começo a botar defeito e fica cutucando aquele defeito, né? Fica, amplia, né? Nossa, para quem, digamos, é criticado dentro desses defeitos, porque é lógico que na relação neurótica o diálogo também não existe, né? O que é péssimo, porque o diálogo bem feito é uma regra muito importante nos relacionamentos. Então aquela pessoa que é só criticada, que é só visualizada como alguém defeituoso, ela se irrita, ela se ressente, ela começa a se afastar. Então aquilo que poderia ser um encontro vira um grande desencontro. E começa a contra-atacar também. Lógico, ela vai se defender. Cada vez que alguém chega criticando, cobrando, enfim, acabando com o outro nem ouve. O outro se arma para brigar, sabe? E aí as pessoas só brigam. É terrível. Lourdes, como eu falei, a área que você escreve, trabalha, claro que é mais abrangente, mas especificamente essa área do relacionamento é muito legal conversar. Eu tenho certeza que o pessoal está falando, né, já acabou, tem muita coisa. Eu espero em breve trazê-la aqui novamente. Né? Agradeço. Se você aceitar, é claro, né? Claro. Você está lançando um livro, qual vai ser o livro? O próximo livro é Quem é Você Afinal? Bacana, vai ser lançado na Bienal aqui de São Paulo. Isso. Provavelmente nós estaremos cobrindo lá a Bienal. E se for no dia que você estiver, a gente vai fazer uma palhinha lá com você para falar do livro. Adoraria. Vai ser muito bom. De coração, muito obrigado, viu? Foi eu que agradeço. Esclarecedor aqui a tua Muito obrigada entrevista. mesmo. Gente, os livros da Lourdes vocês encontram nas livrarias. O nosso pessoal associado do Clube do Livro está recebendo este mês aqui o Relacionamentos Positivos, um livro muito bom. Mas olha, os livros dela valem para todo momento, viu? Qualquer um deles que você ler vai estar refletindo um pouquinho sobre a vida, sobre o seu estágio atual. No site da Pazian vai ter depois amanhã esse programa novamente. Vou pedir o site da Lumen Editora aqui para o Danilo colocar. Você pode conhecer as obras da Lourdes. Agradeço muito a participação de vocês. No nosso site tem o Fale Conosco para perguntas, sugestões. A participação de vocês é muito importante, tá bom? Beijo no coração. Semana que vem nós voltamos mais uma vez com Para Viver Bem. Até lá.